Êxodo 32. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao 10. Irmãos, eu vi uma ilustração, eh, na verdade, bem interessante, né, e, de um pastor, um jovem pastor de ovelhas, né, ele estava cuidando de um, rebanho, ele tinha adquirido um rebanho, um aprisco, né, e todo dia ele chegava no rebanho, lá no seu aprisco, ele percebia que as ovelhas estavam diminuindo, né. E ele ficou preocupado com aquilo e ele resolveu então chegar no seu vizinho, que já era um pastor de ovelhas mais antigo, né, experiente, já com uma vivência grande, e ele chegou para ele e falou assim: "Olha, eu tenho notado que minhas ovelhas têm sumido". E ele falou o seguinte: suas ovelhas estão sumindo porque você não bate nelas". E ele ficou revoltado com aquilo: "Mas como assim vou bater, agredir minhas ovelhas, né, vou bater nas ovelhas?". Ele falou: "Sim, bata nas ovelhas". E ele não aceitou e voltou para casa, e as ovelhas começaram a sumir, sumir, sempre diminuindo o seu rebanho. E quando o rebanho dele chegou quase pela metade, ele falou assim: "Você quer saber? Eu vou bater nas minhas ovelhas". E naquele dia ele começou a bater nas suas ovelhas. As ovelhas passavam na entrada do aprisco, ele batia nas ovelhas, em cada uma delas. E de repente, ele bateu numa ovelha e ela se voltou e voou nele. E aí ele entendeu o ensinamento daquele pastor de ovelhas, né, o vizinho dele lá experiente, que na verdade no meio do rebanho havia ali, na verdade, um lobo e estava devorando as ovelhas. Então todo dia ele deveria ter batido as ovelhas e o rebanho estava sempre diminuindo, porque esse lobo estava matando as ovelhas. Irmãos, e a palavra que eu tenho para os irmãos aqui hoje, ela talvez seja dura, talvez seja difícil, mas hoje eu não vou falar sobre Zacarias, que é o nosso propósito, mas chamar a atenção dos irmãos para uma realidade sobre a idolatria presente, às vezes, no nosso dia, no nosso tempo, nas nossas vidas. Então, versículo 1 até o versículo 10 diz o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas, e vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou, e lhe sacrificou, e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e te farei uma grande nação. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala-nos, ó Deus, ao nosso coração. Edifica-nos, ó Deus, e assim, Deus, traz ao nosso coração também a alegria de saber que nós temos um Deus presente, que cuida, e quando precisa, sim, Pai, às vezes estende o cajado, Pai, para nosso bem, para nossa salvação, para nós, ó Deus, não nos perdermos, para aqueles também que não são dos seus, Pai, possam entender o seu lugar, Pai. E assim, Pai, dá-nos a edificação nessa noite, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, a idolatria é um pecado. E o texto que nós lemos aqui talvez seja a primeira manifestação que nós temos nas Escrituras de uma idolatria pública, né, onde um povo todo se corrompeu diante de Deus. E a idolatria estava sempre presente durante toda a história do povo de Israel. A idolatria é algo presente também na igreja hoje, infelizmente. E a realidade, irmãos, é que nós precisamos entender, então, primeiramente, vamos definir. E tem um autor chamado John Charles Healy que ele, eh, faz uma definição interessante sobre idolatria, e para mim mais completa do que a idolatria que é vista nesse texto. Ele diz o seguinte pra gente: "A idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente Ele deve ser rendida é entregue às suas criaturas ou às invenções das suas criaturas". Então, o que ele está chamando a atenção para a gente, definindo que idolatria é aquilo que eu, no meu coração, também crio. É eu também com as minhas mãos faço. É eu também com as minhas mãos produzo a meu bel prazer. Então, idolatria é a quebra de 2 mandamentos das Escrituras, nós podemos entender isso muito bem. E nós, irmãos, podemos observar em Êxodo 20, versículo de 1 a 6, justamente esses mandamentos. E perceba uma coisa, nós estamos no capítulo 32. Deus já deu para ele os 10 mandamentos. E Deus dá os 10 mandamentos para eles, depois Moisés sobe ao morro, ao monte de Sinai, né, para receber ali toda a outra lei. Toda a lei, aqui está resumido os 10 mandamentos, mas quando se fala de idolatria, ela é bem clara no primeiro e no segundo mandamento. E ali a palavra de Deus nos diz assim: "Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos". Então, quebra-se o mandamento. E esses primeiros 2 mandamentos são os principais. Então perceba uma coisa, a idolatria, ela quebra a base da minha fé, ela quebra a base da minha crença, ela quebra a base do relacionamento com Deus. E aí eu queria desenvolver com os irmãos hoje, e olhando para esse texto, reconhecer a idolatria, seja ela na igreja, seja ela na nossa vida, seja ela na sociedade. Nós podemos olhar para esse texto e aprender a reconhecer quando somos idólatras ou não. E assim, trabalhar no nosso coração. E eu queria deixar primeiramente para os irmãos que a idolatria se desenvolve em um contexto de desconhecimento de Deus e de sua palavra. Por que que eu digo desconhecimento? Você fala assim: "Pastor, mas você já não iniciou dizendo que eles já sabiam dos mandamentos, que eles já tinham recebido esses mandamentos?" Sim, eu iniciei dizendo que eles receberam esse mandamento, mas irmãos, nós precisamos entender que o povo há alguns dias conheceu Deus, há alguns dias teve esse contato com o Senhor, e apenas há alguns dias eles estão ali nesse início de caminhada com Deus, que nem havia ainda palavra, lei. Não havia esse acordo com Deus totalmente firmado. E por isso que Cristo vai dizer para a gente que nós erramos em não conhecer as Escrituras, porque não conhecer as Escrituras nos torna idólatras. Sim, da base da idolatria sempre nós vamos encontrar, irmãos, essa falha do conhecimento de Deus. Por isso a Escritura vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Prossigamos em conhecê-lo. A idolatria aparente, irmãos, está ligada justamente ao desconhecimento de quem é Deus. E por isso, ele vai lembrar uma coisa muito importante para o povo de Israel. Por exemplo, Deuteronômio 6, versículo 4, ele vai dizer: "Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor". Quando nós vamos em Isaías 44, versículo 5, ele fala: "Além de mim não há Deus". Lá em Isaías 44:8, ele vai nos afirmar o seguinte: "Há outro Deus além de mim?" Ele pergunta. E o próprio Deus responde: "Não, não há outra rocha que eu conheça". Irmãos, nós precisamos então entender que só pelo fato de Deus dizer para o povo que ele é o único Deus, já seria o suficiente para eu não buscar outro Deus. Mas o povo ainda não ouviu isso de Deus. O povo sai de uma terra. Moisés, está justamente lá no monte.
E nessa caminhada, eles são tomados pela idolatria, porque simplesmente ainda não receberam esse conhecimento de Deus. Mas hoje nós temos o conhecimento nas mãos. Hoje, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, não há por que sermos idólatras. Porque Cristo quer que nós depositemos nele a nossa fé, a nossa confiança, mas também que conheçamos, irmãos, para que nós não nos tornemos idólatras. Então, nós sabemos que o Egito era uma terra de muitos deuses, nós chamamos isso de politeísmo, né? Nações que têm vários deuses, várias divindades. Irmãos, e eu preciso lembrar você que Deus já tinha derrotado ali 10 deuses, lembra? As 10 pragas são vitória de Deus sobre 10 deuses. Começa lá com o primeiro do rio Nilo, quando as águas se tornam em sangue, e termina lá com Faraó. Faraó também era considerado um deus. Quando ele não é capaz e ele se torna um impotente diante de Deus e não consegue salvar o seu próprio filho. O Deus poderoso já tinha mostrado a sua superioridade sobre os deuses, os chamados deuses do Egito. E mesmo assim, o povo volta à idolatria. Por que eu digo que o povo volta à idolatria, irmãos? O povo volta à idolatria porque, na verdade, a escolha do bezerro é um deus egípcio. É chamado de Apis, né, o deus da fertilidade, o deus do nascimento, o deus, irmãos, então que você pode entender que essa grande festa que havia aqui, essa grande festa que houve a esse Deus criado, ao bezerro de ouro, provavelmente foi regado de promiscuidade, irmãos, como eram as festas desses deuses da fertilidade. Virou realmente uma grande bagunça. Percebe, irmãos, como é preocupante não conhecer Deus? E muitas vezes até quando já temos experiências com Deus, como esse povo teve de ver o mar abrir, irmãos. Esse povo ainda olha para trás e fala o seguinte: "Não, vamos voltar para os deuses do Egito? Vamos, faz para a gente aí, ó Arão, faz um Deus, para que esse Deus possa ser o nosso Deus. Faz aí, nós queremos um Deus, nós queremos o Deus". Irmãos, Isaías vai chamar no capítulo 44 ele fala abertamente e bem claramente com o povo de Israel, questionando a idolatria que havia no meio do povo. Ele chama isso de loucura no texto. Mas quando a gente chega no versículo 18 ao 20 de Isaías 44, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz: "Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudam os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender". Ou seja, o coração desses idólatras, irmãos, não entende, não compreende, eles estão fechados. E ele continua dizendo, no versículo 19: "Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão". Perceba a palavra conhecimento, compreensão, para dizer: "Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi, e farei do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore". Versículo 20 ele ainda diz: "Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração o enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio?". E o que nós temos depositado a nossa confiança, irmãos? Nós vamos trocar Deus por qualquer outro deus dessa terra que as nossas próprias mãos podem fazer e vamos dizer: "Não, esse é poderoso para nos guiar, esse é poderoso para jogar sobre ele a nossa confiança". E o povo fez isso. O povo confiou em um pedaço de metal. O povo creu que aquilo que foi lá do passado poderia ser feito por esse Deus. Tanto é que eles dizem o seguinte: "Ó, esse é o Deus que vos tirou do Egito. Esse é o Deus que vos tirou do Egito". Eles declaram, irmãos, que aquela obra magnífica de libertação agora não é de Deus, mas é do bezerro. Então Paulo chega à conclusão, irmãos, perdão, então, irmãos, Paulo chega a uma conclusão óbvia daquele que tem conhecimento de Deus. Quando lá em 1 Coríntios 8:4 ele diz: "Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo que não senão há apenas um Deus". Aí você fala assim: "Pastor, então se o Deus não é nada, se esse
esses ídolos, esses deuses falsos, eles não são nada? Qual que é o problema da idolatria então? Qual que é o problema de eu seguir ou ter outro Deus, já que ele não é nada? Né. No contexto aqui de 1 Coríntios, Paulo está falando que essas pessoas iam a templos pagãos, onde havia adoração a ídolos, e lá naquele templo pagão ele pegava e comia das oferendas entregues àquele ídolos e achava o seguinte: "Olha, não tem problema nenhum, porque aquele Deus é falso", né. Paulo até chama eles de superiores, né, espiritualmente superiores, porque eles tinham um entendimento maior, né. E realmente, irmãos, eles não estão errados, realmente aqueles deuses são falsos, o próprio Paulo está confirmando aqui. Olha, esses deuses não são nada. Mas então qual é o problema, irmãos? O problema, irmãos, é que quando nós fazemos isso, nós cometemos um grande, terrível erro para com Deus. Terrível erro para com Deus. Mas antes de eu chegar a essa conclusão, deixa eu lembrar você o versículo 2. O versículo 2, ele mostra pra gente que foi feito esse bezerro. Olha, o versículo 2, ele diz o seguinte, olha: "Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-ma". Então, trouxeram a ele, o versículo 6 vai dizer que foi feito esse bezerro e ele foi adorado. Então, irmãos, não é só o fato de fazer, além de fazer, ele foi confirmado como Deus por Arão, porque Arão chegou e falou o seguinte: "Olha, amanhã será o dia, vamos adorar, oferecer holocaustos, vamos louvar a esse Deus". Então, a imagem foi feita, a adoração concluída, ele agora é um ídolo. Ele é o alvo da adoração daquele povo. Então, irmãos, Moisés cobra justamente do líder. Olha o versículo 21 a 24. Justamente do líder. Nós não lemos esse texto, mas se você for aí andando um pouquinho no livro, você vai ver no versículo 21 e 24. Olha só, quando desce Moisés, depois de Deus lhe informar que aquele povo estava em idolatria, desce Moisés, e Moisés chega para ele e fala: "Depois perguntou Moisés a Arão: Quem te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado?" É interessante a pergunta, né? Vem cá, Arão, o que que fez? Eles te ameaçaram sua família? Colocaram um revólver na sua testa? O que que foi? Olha o que que Arão vai falar, irmãos. Aí Arão, no versículo 22, vai dizer: "Olha, respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que esse povo é propenso por mal." Tô falando, a culpa não é minha não, a culpa é desse povo aí. Ele continua dizendo no versículo 23, pois me disseram, olha, não houve pressão, irmãos. Se os irmãos leram o versículo 2 e 3 e 4, não houve pressão, ele espontaneamente, sabe por quê? Arão também é um idólatra. Arão também é um idólatra. Ele continua dizendo, olha, versículo 23, pois me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Versículo 24. Então eu lhe disse: Quem tem ouro, tire-o, derrama-o, e o lancei no fogo. Olha o que que ele fala: Eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. Irmãos, irmãos, olha, eu peguei o ouro, joguei lá, olha que coisa, isso é um bezerro. Irmãos, é verdade, alguns irmãos aí deram risada, mas parece cômico, parece piada. Piada, isso é uma resposta que se dá para Moisés num assunto tão sério. Eu joguei lá, espera aí Arão, não é só assim não jogar lá não e sair um Deus não, esse Deus precisa ter feito por mãos humanas, né. O que ele está dizendo, irmãos, de alguma forma incorporou um Deus ali naquele ouro e ele pulou dali como uma imagem, como se fosse uma revelação de um Deus. Como se fosse, lembra como Deus se revelou a Moisés? Você lembra? Como foi? Passasse espontaneamente? O que ele quer dizer isso? Foi espontâneo. Esse Deus veio a nós. Esse Deus veio a nós. Percebe? Esse Deus veio a nós. Meus irmãos, nós sabemos que antes de tirar Israel do Egito, irmãos, Deus venceu as principais divindades. Mas uma coisa é real, irmãos, Deus tirou Israel do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas abandonaram o contexto da idolatria, mas dentro do coração ainda tem idolatria, ainda tem idolatria.
ainda confiam em coisas que não deveriam confiar, além de Deus, ainda acreditam em poderes, né. Ah, vai falar que não tem crente aqui que nunca levou o fio para benzer, não é? Não é verdade? Fez simpatia, ficou com medo de macumba. Que mais, irmãos? Uai, não é só em Deus que nós confiamos? Não é verdade? Gato preto atravessa, não, fica lá na frente do gato preto. Não, irmãos, escada, se a escada estiver ali, vou dar a volta aqui, melhor prevenir do que remediar, né. Vamos ser prudentes, ainda usa versículo bíblico, vamos ser prudentes, vou passar debaixo dessa escada não. Irmãos, que absurdo! Onde está nossa fé? Onde está nossa confiança? Isso tudo, irmãos, é idolatria. Isso tudo é crendices, isso tudo é coisa que devia ter ficado na nossa vida pregressa lá atrás, não agora no momento que somos chamados por Deus. Mas irmãos, John Charles Miller ainda vai dizer o seguinte sobre isso, sobre esse povo, ele vai dizer o seguinte: "Parece que o amor aos ídolos fazia parte da carne e do sangue dos israelitas". Ele continua: "Em outras palavras, o pecado dominante de Israel, da igreja do Antigo Testamento, era a idolatria. Israel desviava-se constantemente para os ídolos e adorava a obra das mãos humanas, e realmente foi o maior dos pecados cometidos. Vez após vezes, o povo se voltava aos ídolos daquela terra, vez após vez. Então, irmãos, essa idolatria precisa ser abandonada. Mas uma coisa que eu queria deixar para você aqui, além disso, Victor Hamilton ele fala o seguinte, irmãos, comentando aqui esse texto, ele diz o seguinte pra gente, em relação ao pedido do povo Arão. Ele fala o seguinte: "A questão aqui não é um falso deus", presta atenção, não é um falso deus, ou deuses, mas uma falsa percepção daquele que é o verdadeiro Deus. Irmãos, eles não entenderam com quem eles estão lidando, e ele está certo no que ele fala. Uma compreensão errada no quem é o verdadeiro Deus, mas o que o serviu, adorar, agora eles poderiam também fabricá-lo com as mãos. Eles poderiam ser responsáveis por sua experiência, mesmo que isso significasse apenas administrar o meio de encontro com eles. Mas sabe por que que ele está dizendo isso, irmãos? Ele está falando aqui de administração do encontro com esse Deus, que quando Deus, lá no capítulo 20 deu as leis, os 10 mandamentos para o povo, sabe o que o povo fez? Houve trovões, relâmpagos, né, estrondos, e aí o povo falou assim, olha, Êxodo 18, 20, 18, 19, falou o seguinte: "Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos." Que servo, irmãos, que não quer a presença do seu Deus com ele? Percebe, irmãos? Eles têm medo desse Deus. Eles agora querem um Deus que eles possam controlar, mesmo que seja assim, ó. Aí não vai me dar pavor, mais medo. Nossa, que susto, Deus! Não quero ver isso mais não. Coisa horrível. Não, prefiro os teus Egito, eles são bonzinhos, não faz esse trem tudo aí não. Tá doido, um monte pegando fogo. É, irmãos, eles querem um Deus que eles possam controlar. E você também não tem medo de Deus? Você também não tem receio do Senhor? Irmão, e quando você em casa não lê a Bíblia? Será que você não está com medo de Deus revelar verdades que vai tocar no seu coração? E o silêncio da sua casa, e a solitude do seu quarto, quando não tem ninguém para você apontar o dedo ou desviar, "Ó, tô falando para fulano", né, a gente fica assim na igreja, "Hum, o Deus hoje o irmão tinha que estar aqui pra ouvir isso". A gente não fica assim, mas quando a gente está no nosso quartinho lá, irmãos, com a portinha fechada, pegamos a nossa Bíblia e lemos, e vamos meditar naquilo que estamos lendo, Deus muitas vezes é eu e Deus, ele apontando o dedo falando: "Você, é com você que eu estou falando.
É com você que eu tô falando. E eu vou falar uma coisa pra você", e começa a revelar as verdades e cutucar naquilo que não que nós muitas vezes gostamos, que no público isso não acontece, irmãos. Então talvez, porque o coração está cheio de ídolos, que você também pode tentar e às vezes controlar esse Deus. Você talvez queira também, irmãos, controlar esse Deus. Então você vai para a igreja aos domingos e este é o único contato que você tem com esse Deus, porque ali é mais seguro. Se acontecer alguma coisa, aconteceu com todo mundo. É seguro. Pense sobre isso. Mas olhando aqui, em relação a reconhecer a idolatria, eu também preciso chamar a atenção que a idolatria equipara a Deus ao ídolo. Presta atenção comigo, o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Eu ia usar uma ilustração aqui, mas eu acho que os vascaínos, os botafoguenses e os, eh, torcedores fluminenses iam ficar com raiva, mas eu vou usar uma outra ilustração aqui para os irmãos entenderem. Você gosta quando, por exemplo, a mídia fala o seguinte: "Aconteceu alguma coisa lá no meio dos evangélicos", dando uma e aí, você sai na rua e as pessoas vão comentar com você: "Você viu o que que aconteceu lá? Esses crentes não prestam". Você gosta dessa generalização? Se um irmão pecou, se alguém transgrediu a lei, quer dizer que todo mundo é errado, né. É? Você gosta disso? E você se você fosse uma coisa superior, eu vou usar. Eu sou flamenguista, irmãos. Sou flamenguista. Amém. Deus me perdoe. Mas essa é melhor, Deus vai desculpar. Mas olha, eu sou flamenguista, irmãos. E eu como flamenguista, eu não gosto quando eu ligo a televisão, eles vão falar o seguinte: "Ó, não, os 4 grandes do Rio, eles são iguais". É não, irmão. Não é não, irmãos. Vamos desculpar, irmãos. Nós estamos aqui em cima, ó. Flamengo tá aqui em cima, Vasco, Fluminense, Botafogo tá aqui em cima. Tá aqui embaixo, embaixo. Perdão, embaixo. Mas sabe o que que acontece? Para você entender a ilustração, para você entender, sabe o que que acontece? Quando eu falo que os 4 são grandes em estatura e são iguais, eu estou fazendo o quê? Eu estou subindo os 3 aqui para cima? Eu estou falando que o Flamengo desceu aqui para baixo. Não. E o que que você está fazendo com Deus, irmãos? Sabe por que que Deus se ira tanto quanto a idolatria? É que você não está exaltando os outros ídolos à estatura de Deus, você está rebaixando Deus à estatura desses ídolos. E se esses ídolos não é nada, o que que Deus é para você? Nada, nada. Para quê, irmãos? Para quem não tem Deus, Deus é o quê? Nada, nada, é nada. Então, preste atenção, versículo 4 e 5 nos dá a entender que os filhos de Israel nunca pensaram em reunir, irmãos, e renunciar a Deus, e aos deuses daquela terra e viver apenas com Deus. O versículo aqui usa bem claro, plural, ele diz: "Estes recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, em plural, deuses, em plural. Existe um nome de Deus que é usado só para Deus na palavra. Qual que é? Qual que é? Falou aí, ô Elias. Qual que é, Elias? Iavé, Iavé. Você sabe qual é o nome que esse povo usou aqui, lá no original? Iavé. Eles estão comparando o Deus criado e feito por mão ao Deus de Israel. Eles estão dizendo: "Esse é o Iavé, esses são os nossos Iavés". Eles estão entendendo que tanto isso Yahvé é Deus, mas também o que foi feito por mão é Deus. Na verdade, irmãos, a ideia deles era caminhar com os 2 deuses. Se o outro Deus aparecer, tudo bem, mas a gente já tem um de reserva. E ele continua no versículo 5 falando o seguinte, olha: "Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando disso, disse: amanhã será a festa do Senhor". Irmãos, é provável e possivelmente pelo que a história vai correndo aqui, vai dizendo, que eles estão lá há 39 dias esperando. 40 dias é o dia que ele vai descer. Isso tudo aconteceu no dia 39. Eles foram lá, fizeram o bezerro,
prepararam a festa, de madrugada levantaram, ofereceram o sacrifício. Quando Moisés está lá no monte, Deus fala com ele: "Desce lá, no 40º dia, desce lá, que o povo adulterou", né. O adultério espiritual, né, Adilson. O adultério espiritual que nós tocamos hoje pela manhã, né. A idolatria é reconhecida por Deus como adultério. E assim tanto idolatria como também falamos pela manhã, adultério, a pena é morte. Então, irmãos, dentro do texto, deixa eu chamar a atenção para você. Mas, irmãos, essa glória é dividida com o quê? Com um Deus falso. Então, eu estou dizendo que esse ídolo que não é nada, agora ele merece a mesma glória e o mesmo louvor e o mesmo reconhecimento, e damos a ele, acreditamos a ele, irmãos, as coisas especiais da nossa vida. Irmãos, eles estão dizendo que esse Deus aqui também ajudou ele e tirou eles do Egito. Esse Deus aqui também abriu o mar vermelho. Esse Deus aqui acabou com todo o exército de faraó. Esse Deus aqui está ganhando crédito também. Tanto ele, o povo, usa a palavra Yahvé para Deus, como também Arão usa a palavra Yahvé para falar desse Deus bezerro, esse Deus falso. Percebe a equiparação, irmãos? Então, não é que esse Deus virou um super Deus, porque agora foi falado junto com ele, né? Não, é porque agora eles estão rebaixando Deus. Estão dizendo: "Ó, são iguaizinhos aqui. O Deus que não é nada, agora o outro Deus que tirou a gente do Egito também não é nada, também não é nada". Cuidado, irmãos, toda idolatria, ela é perigosa, porque a gente diminui a pessoa de Deus. A gente reduz Deus, a gente não leva a divindade para o lugar de Deus, a gente reduz Deus. Então, por isso, quando nós vemos, irmãos, esse texto, nós precisamos lembrar que o homem quer com o ídolo, o homem quer com o ídolo manusear. O que o homem quer com o ídolo é tocar. O que o homem quer com o ídolo é controlar. E aqui, olha, não se espante. Irmãos, na verdade, eles já são idólatras, eles não se tornaram idólatras aqui. Se você prestar atenção no texto e ler ele minuciosamente, você vai ver que eles não falam de Deus em nenhum momento, eles falam de Moisés. É provável que a idolatria no coração deles já seja em relação a Moisés, não a Deus. É Moisés que livrou, é Moisés que faz tudo, né. E Moisés pode ser controlado? Pode, pode, eles querem controlar Moisés. Por exemplo, em Êxodo 16, no capítulo 16, irmãos, o povo pede comida, vai lá e reclama: "Ó, nós estamos sem comida". E aí vai Moisés, pede a Deus, Deus vai lá e dá comida. Irmãos, no próprio Êxodo 16, o povo pede o quê? Carne, fala o seguinte: "Esse pão fastio". Nossa Deus, eu estou enjoado desse pão. E aí o que acontece? Deus ele vai lá, Moisés pede a Deus, Deus dá as cordonizes, né, carne, come carne até o texto fala até sair pelos narizes, né, de tanto comer carne. No em Êxodo 17, irmãos, no capítulo 17, o povo pede água, pede água. Aí o que que acontece? Moisés vai lá, fala com Deus, ele a rocha da água e o povo se sacia de água. São 10, não foi uma. Olha como Deus é longânimo. 10 murmurações, 10 vezes, 10 tentativas de controlar Deus através de Moisés. O povo quer controlar Deus. Está muito diferente do nosso tempo, irmãos. Que a gente vai em alguns lugares e as pessoas falam: Senhor, determino, faz isso, Deus. Vem cá e faz isso aqui para mim agora. Está diferente, irmãos. É o controle. Eu quero ter esse Deus enclausurado, e quando eu quiser eu uso ele do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, e ai dele se não fizer o que eu quiser. E quando Moisés não prestou, irmãos, eles tentaram matar Moisés. Enquanto eles acharam que Moisés não servia, tá vendo o problema da idolatria? É um Deus descartável. Se o outro Deus é descartável, o Deus que eu levei patamar desse Deus é também descartável. É também descartável. Então, por 10 vezes, o próprio Deus diz em Números 14: "O povo reclamou, o povo murmurou", e toda murmuração é uma tentativa do povo de abandonar esse Deus, de controlar esse Deus. Então, irmãos, eu preciso ainda chamar a atenção para você para uma realidade da idolatria ainda, que a idolatria nasce no coração do homem. Então não é que existia esse Deus, não é porque simplesmente esse Deus existiu.
Quando a gente vai lá em Atos capítulo 7, se você tem alguma dúvida, esse texto é bem claro, o que aconteceu, o que nasceu no coração desses homens. Em Atos 7, 39 e 40 diz o seguinte: "A quem nossos pais não quiseram obedecer". Aí ele diz: "Antes o repeliram", olha, "e no coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quando a este Moisés, a que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu". Meus irmãos, embora o contexto da idolatria do Antigo Testamento ainda era prática, ou seja, ainda era a imagem criada, né, pelos homens, Atos aqui nos chama atenção para que nós entendamos que o Egito aqui ainda está no coração dessas pessoas. E o que que simboliza o Egito para gente, irmãos? Espiritualmente falando hoje, simboliza o quê? O mundo. O mundo. Então, por isso mesmo, irmãos, não tem, como nós entendemos de outra forma. Irmãos, nós podemos observar aqui e entender isso, que na verdade o que nós vemos aqui, que toda idolatria é uma volta ao mundo, uma volta ao mundo. O idólatra, ele está voltando para o mundão, ele está voltando para lá. O que eles querem é voltar, eles querem um Deus que os leve de volta para o Egito, porque lá a vida é melhor. Então, segundo o nosso reformador João Calvino, ele vai dizer que o coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração fabrica ídolos constantemente, e eles são criados, irmãos, para nos satisfazer. Todos eles vêm, irmãos, com o objetivo de cumprir necessidade, trazer prazer, felicidade ou simplesmente, irmãos, massagear nosso ego. E assim nós vamos hoje modernamente buscando isso, irmãos. Só que isso é diabólico, isso é diabólico. Tudo faz o seguinte, agradar o meu coração, tudo é para satisfazer minha vontade. Só que quando o problema é justamente esse, a idolatria é uma satisfação dos meus desejos, irmãos. Por quê? Porque nós olhamos que foi justamente isso que foi a proposta da serpente para Eva. Olha, você não quer ser igual a Deus? Satisfaça a tua vontade. É só pegar desse fruto e comer. Satisfaça a tua vontade. Irmãos, e qual foi a proposta lá em Mateus 4, versículo de 1 a 13, João a 11, para Jesus, quando o diabo chega e fala para ele: "O que que você quer?" Aí Jesus, ele sabendo, né, que ele viria para quê? Para ser rei. E a proposta do diabo, irmãos, não é outra, é pormenorizada, é o seguinte: "Olha, vem cá, satisfaça a tua vontade. Você não quer ser rei? Eu te dou. Você vai ser rei, não precisa subir numa cruz, não precisa morrer, só satisfaça o seu desejo, comece a reinar hoje. Todos os reinos são meus, eu te darei. Só se curve e adore. Só se curve aqui e adore. Então, irmãos, quando você satisfaz seu coração, você desvia do verdadeiro Deus. Quando você satisfaz o seu coração, você, na verdade, está longe da realidade de uma salvação e deixa de confiar no Senhor, que foi responsável, às vezes, pela alegria do povo, como é aquele momento da libertação lá do Egito. Irmãos, esquece também das promessas de Deus, como o salmista Davi vai nos lembrar no Salmo 37, versículo 4 a 6, quando ele diz: "Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia". O que Davi está falando é aquilo que nós deveríamos entender, irmãos, que Deus é quem satisfaz, não nós nos satisfazemos. Nós precisamos agradar a Deus, obedecer a Ele, confiar a Ele de todo o coração para que Ele satisfaça os nossos desejos. Só que nós somos transformados quando obedecemos, irmãos. A palavra de Deus muda o nosso caminho quando nós mudamos também de posição em relação à tua palavra. Quando obedecemos, irmãos, nós somos moldados. E é fato que Paulo vai falar para a gente lá em 1 Coríntios 10, versículo 19 a 21, irmãos, quando ele fala que a relação que tem dos ídolos é com demônios. Com demônios. Os demônios estão presentes nos ídolos. Mas espera aí, pastor, então um ídolo é um demônio? Não, irmãos, o que Paulo está falando é outra coisa. O que Paulo está falando aqui é que os demônios usam os ídolos para te influenciar. Os demônios usam os ídolos. Os ídolos são instrumentos. Ele vai falar que tem relação.
né, não são demônios, eles têm relação com o demônio. Eles são usados, eles não são nada, mas quando eles conseguem, quando você adora alguma coisa e não adora a Deus, quem saiu vitorioso? Quem? O diabo, o diabo. Irmãos, Apocalipse 9, versículo 20 vai nos chamar a atenção, vai falar a mesma coisa, ídolos são demônios. Apocalipse 9, versículo 20. As escrituras, irmãos, vão nos advertir. E a advertência que nos faz lá em 1 João, o último versículo da primeira carta, da primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 21 é: "Filhinhos, guardai-vos dos ídolos". A ideia de guardar é separação, fique longe. Irmãos, 1 Coríntios 10, 14, Paulo fala: "Portanto, meus amados, fugi da idolatria". Fugir. Irmãos, perceba uma coisa, não é resistir. A idolatria é um pecado tão sério que Deus não manda a gente resistir, manda a gente fugir. Alguns pecados ele manda a gente resistir, aqui ele manda a gente fugir, fuja da idolatria. Irmãos, ainda em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, pra você entender uma verdade. Quando Paulo está escrevendo, está falando daquele mover que houve dentro da igreja, da conversão dos irmãos, ele fala algo impressionante, diz o seguinte: "Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam com que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, olha, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro". Irmãos, o que houve ali no momento da conversão, ou deveria haver, é uma mudança de posição onde nós estamos dispostos a abandonar os nossos ídolos, não trazer os nossos ídolos para Deus, não trazer os nossos ídolos para perto, não alimentá-los, não criar mais ídolos para nós, mas deixá-los, abandoná-los, não levá-los. Mas irmãos, para eu concluir, meu desejo aqui é levar uma reflexão para você. Em que sentido? A idolatria é uma afronta a Deus. A idolatria é uma afronta, e quando Moisés registrou esse relato, ele faz questão de usar aqui um termo. O versículo 6, olha o versículo 6 lá. Versículo 6, a última palavra desse texto, desse verso, ela é importantíssima para a gente entender. A última palavra do verso é divertir-se. Aqui na nossa tradução está escrito divertir-se. O que que aconteceu? Eles iam comer e beber, iam se divertir. Olha, divertir-se. Aquele termo ali no hebraico, ele é muito importante, muito interessante. É desse termo que sai o nome de Isaac. Isaac quer dizer o quê? Você lembra? Hã? Alegria, riso, riso, que vem de um termo hebraico chamado sarcar, né. Por isso que ficou Isaac, né. O termo hebraico sarcar é usado para divertir, mas não é uma diversão qualquer. Não é. Sabe por que que não é, irmãos? Ele aparece 13 vezes. Olha, 13 vezes ele vai ser usado por Moisés, desde Gênesis até o seu último livro que ele escreve. Os 5 primeiros livros, ele aparece 13 vezes, 13 vezes. Dessas 13 vezes, irmãos, ele em nenhum momento aparece em momentos de positividade. Alguns exemplos para você entender. Em Gênesis 19, versículo 14, ele aparece o termo brincar. É a mesma palavra, sacar. Brincadeira com Deus, irmãos. Ele continua dizendo, irmãos, lá em Gênesis 21, versículo 9. Ah, tá, perdão. Gênesis 19, se você não lembra, é quando Ló está lá, chegando para os seus genros e falando o seguinte com ele: ó, vão sair daqui, porque Deus vai destruir esse lugar. Aí a Bíblia fala que eles, na nossa Bíblia, nossa versão fala, bracejar, né, brincar. Eles acharam que ele estava brincando. Irmãos, lá no capítulo 21, versículo 9, ele é traduzido na NVI como zombar. Sabe o que que é essa passagem aqui? Quando Sara riu. Sara riu. Aqui a palavra é sacar, que quer dizer o quê? Deus, ela estava fazendo o quê? Zombando de Deus. Lembra da passagem? Quando Deus, ela ouve que seria mãe de um filho, e ela começa a rir, Deus fala assim: Que tá sacar, zombando? Por que que ela está zombando?
A nossa tradução fala rir, né, é zombando, ela estava zombando de Deus, irmãos. E aqui ainda, em Gênesis 26, versículo 8, é traduzido por acariciar. Acariciar, Irmãos, a minha versão aqui é NVI, não é a mesma versão, então você vai encontrar o mesmo termo ali, tá. Eu sei que estão jogando ali, mas acariciar. Em Gênesis 39, versículo 14 e no versículo 17, ele aparece como deboche, deboche. Ainda em Juízes, capítulo 16, versículo 25, lembra lá de Sansão? Traga-nos Sansão para quê? Nos divertir. É a mesma palavra usada aqui. Sabe quem escreveu isso aqui, irmãos, na mãozinha lá? Quem foi? Quem registrou o livro? Moisés. O que que Moisés está dizendo para gente? Esse povo, ele não estava feliz, eles estavam zombando de Deus. A idolatria é um zombar de Deus. A idolatria é zombar de Deus. Se você, querido, faz um ídolo no teu coração e coloca aquilo no lugar de Deus, ou dá valor àquilo, ou então exalta aquilo de forma com aquilo que você deveria estar dando para Deus, entregando para Deus, devotando a Deus, você dá esse ídolo, seja o que for, você está zombando de Deus. E a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, se zomba. Então, meu querido, é por isso que os idólatras não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios e Efésios vai nos afirmar isso. E também, irmãos, isso é importante para você entender que uma vida de idolatria vai te levar à morte. Na verdade, poucos pecados no Antigo Testamento, e até pincelei, chamei atenção isso pela manhã, irmãos, poucos pecados no Antigo Testamento levavam a pessoa a morrer. Um era o adultério e outro a idolatria. Mas por que que eu chamo atenção? Esses pecados normalmente eles tinham cunhos de morte, porque normalmente quem era um adúltero sempre continuaria sendo um adúltero. E quem era um idólatra dificilmente se tornava uma pessoa fiel. Essa geração toda, se você for ler lá em Hebreus, toda ela morreu espiritualmente e morreu fisicamente. Essa geração toda se perde no deserto, irmãos. Não é isso que vocês querem? Viver em zombaria, viver aí reclamando, viver aí tentando controlar e fazer seus próprios deuses. Vocês vão morrer no deserto, vocês não merecem vida eterna, é isso que Deus está falando. Irmãos, e se você não abandonar a idolatria, você vai também morrer nesse mundo. No céu não entra isso. Essa geração não entra no céu. Os filhos sim, mas essa geração não. Apocalipse, para você entender, Apocalipse 21, versículo 8, ele vai fazer uma lista. Ele diz: "Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros", ele diz: "aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte". Irmãos, o problema da idolatria hoje é que talvez você não seja morto como era morto antigamente, né, lá no passado, fisicamente, você não era apedrejado nem nada disso, mas hoje a sua morte é pior, você morre eternamente. O que Deus está falando aqui da segunda morte é a morte eterna, a morte do inferno. O próprio Deus fala. E para encerrar, 2 frases interessantes para você. Timothy Keller, ele diz o seguinte: "O ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você". Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que prometa o que só Deus pode fazer. Timothy Kelly, ele está certo ao afirmar isso, porque eu queria lembrar você, para a gente refletir aqui, encerrando esse momento, irmãos, é que idolatria é tudo que me tira de Deus. Sabe o que que aconteceu, querido, quando você entrou aqui e não conseguiu prestar atenção em Deus, na palavra? Sabe quando você entrou aqui e às vezes você ficou pensando nas coisas lá de fora, ou até nas coisas do amanhã, e você não teve exclusividade para com Deus? Talvez isso seja idolatria, não estou afirmando, mas talvez seja. Sabe aquilo que você muitas vezes troca por Deus e abre mão por Deus nos momentos que você deveria ter encontro com Deus. E eu não estou dizendo de vir na igreja, estou dizendo que aquele tempo que você já não ora mais, aquele tempo que você não tira mais para ler a Bíblia, aquele tempo que você não tira mais para cantar um louvor, né? Eu estou falando disso, irmãos, não só daqui, é lógico que isso aqui também, mas da nossa vida com Deus, aquilo que a gente substitui por Deus. Sabe por quê? Se você atrasar meia hora, o patrão te manda embora, não é verdade? Mas Deus não reclama, né? Deus não reclama, né?
não é verdade? Mas Deus pode tirar, porque Ele não fala nada. De Deus a gente pode tirar, porque Ele não reclama. Isso é idolatria, irmãos. Idolatria é tudo que te afasta de Deus. Idolatria é tudo que te tira da presença do Senhor. Idolatria é tudo que toma o lugar, o primeiro lugar do seu coração. Por isso que Mateus, lá 6:33, Jesus vai dizer: "Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas". Então, você precisa também entender que idolatria é falta de fé em Deus. Fé em Deus. Pastor Paulo Júnior, ele diz uma coisa, para a gente encerrar. Ele diz: "A idolatria está presente no ser do homem. Eles estão sempre à procura de algo para adorar. As celebridades, esporte, cinema, música, os pensadores, cientistas, políticos e até pregadores. E até pregadores. Eles fazem deles seus heróis. O coração quer procurar algo ou alguém para venerar constantemente. O estranho é quando acontece com o cristão, visto que ele já tem quem adorar. Percebe? Paulo Júnior está falando uma verdade para a gente, irmãos. O estranho é quando isso acontece com a gente. Eu não posso impedir e não posso achar que eles estão errados lá fora de criar seus ídolos, mas eu posso impedir, e eu tenho que achar que está errado hoje, você adorar seus ídolos. Então, querido, se você sentiu hoje que por algum momento, quando você entrou aqui, você achou que recebeu um carinho, mas a vara bateu em você, porque você precisa entender que a vara é para confirmar que você é um servo de Deus. E talvez isso tenha te incomodado e você nunca mais volte aqui. Mas não me preocupa com os lobos, me preocupo com as ovelhas. Porque, irmãos, um crente falso, ele não salva ninguém, ele não ajuda em nada, ele não contribui em nada com salvação de ninguém, com edificação de nada. Lobo não faz bem em lugar nenhum, irmãos, muito menos dentro do seio da igreja. E eu preciso também que você entenda uma coisa: se hoje o cajado tocou em você e doeu, é porque Deus está falando com você nessa noite. E que Deus quer que você hoje entenda uma verdade: toda idolatria ela só acaba com a morte. Toda idolatria ela só acaba com a morte. A morte é o fim da idolatria. É o que nós vemos dentro da palavra de Deus. Então eu queria te convidar hoje a matar o seu ídolo. Eu queria convidar hoje a você deixar aqui esse cadáver. Eu queria convidar você hoje a morrer aqui de novo. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos matar, irmãos. Espiritualmente falando, morrer a cada dia. Nós precisamos tomar nossa cruz, e cruz é o quê? Morte. Querido, se tem algum ídolo no teu coração, hoje é dia de deixá-lo. Hoje é dia de matá-lo. Eu queria que você estivesse nesse momento curvando sua cabeça. Nós vamos participar de uma mesa, irmãos, mas aqui não é mesa de idólatra. É mesa de crentes, é mesa de convertidos, é mesa de pessoas que abandonaram, deixaram o mundo e deixando o mundo deixaram os ídolos, e deixando os ídolos se tornaram nova criatura em Cristo. E agora as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje está na hora de você morrer e nascer de novo, mas nascer de novo um crente fiel, nascer de novo não um crente idólatra, mas um crente fiel a Deus, confiante, cheio de fé, e aguardando só em Deus, esperando só em Deus, só em Deus. Mais nada. Fale com o Senhor, abre teu coração para Deus. Abre teu coração, Senhor, tira, Pai, me mata hoje. E eu quero nascer de novo aqui hoje. Eu quero um novo nascimento. Eu quero uma nova vida. Eu preciso desse novo nascimento, eu preciso dessa nova vida. Fale com Deus, abre teu coração para o Senhor.